Louvado seja nosso Deus Jesus Cristo, o Deus dos pobres, o Deus dos marginalizados, o Deus também dos esperançosos, aqueles que acreditam que o nosso Deus se faz presente em todos os nossos momentos. Nossa saudação a todos vocês que nos acompanham neste nosso programa. Meus irmãos e minhas irmãs, no último dia 17 de novembro, próximo passado, nós celebramos em comunhão com a Igreja do mundo inteiro uma celebração universal. Celebramos o Dia do Pobre. Um dia, uma celebração pouco lembrada, ou pouco conhecida. Há 3 anos se celebra no mundo inteiro este dia. Foi muito interessante que naquele dia uma senhora me procurou e falou assim: hoje nós comemoramos o Dia do Pobre. Não é esta a intenção, muito longe disto. Nós vivemos naquele dia um dia de reflexão, um dia de pensar na causa da pobreza. Por que tantos irmãos e irmãs padecem a pobreza? E mais ainda, como que a Igreja, sendo mãe, vai se posicionar diante da pobreza? Sabemos que o nosso Deus, que é Jesus Cristo, quando aqui esteve na terra, ele se colocou de forma bem clara a favor e solidariamente aos pobres. Por isso nós queremos entender, à luz da fé, à luz da teologia, da cristologia, entender então o sentido verdadeiro do Dia do Pobre, celebrado no dia 17 passado, como já falamos. Este dia foi criado pelo Papa Francisco no ano de 2017. Portanto, há 3 anos se celebra este dia. E ele nasceu na conclusão da celebração do Ano da Misericórdia. Nós lembramos que o Ano da Misericórdia, ano extraordinário da Misericórdia, foi celebrado em 2016. Em 2017, aí o Papa instituiu este dia, para ser assim pensado, analisado, refletido, para que a Igreja, e aí nós colocamos como Igreja todos nós, a hierarquia, que são os bispos, os diáconos, os sacerdotes, mas também nós, povo de Deus, para a nossa reflexão madura, consciente, e principalmente colocar essa questão na construção do reino de Deus, que é um reino de vida, de esperanças. Eu fico pensando que o Papa Francisco, o criador deste Dia do Pobre, teve como base, como experiência, o que ele viu, o que ele viveu, percebeu, presenciou quando bispo na Argentina, em Buenos Aires, e em demais cidades que ele esteve, que ele trabalhou. O Papa Francisco, o então cardeal Jorge, tinha muito carinho pelas pessoas sofredoras, empobrecidas, celebrava, visitava, participava de encontros. Então, acho que assim, a primeira justificativa ou fundamentação deste dia se deve às experiências do Papa Francisco enquanto cardeal. Ele, assim que entrou, assim que ele foi eleito Papa, ele se deparou com muitas situações graves, tristes. Por exemplo, a questão dos refugiados, Muitos países em guerra, o povo saía à procura de vida, de um lugar melhor para se viver, E nós percebemos, acompanhamos, que o Papa Francisco muitas vezes foi solidário, falava, reivindicava melhores condições para aquele povo,
Muitas vezes aquelas embarcações afundavam no mar e o Papa, com muita tristeza, né, via aquele quadro tão deprimente. Tenho certeza que aquilo mexeu muito com o coração do Papa Francisco, né? Tudo isso foi assim crescendo, né, buscando uma resposta da parte do nosso Papa. Ele que é tão solidário, tão comprometido com a causa dos pobres, né? No dia 17, então, próximo passado, agora, dia 17 de novembro, ele convidou 1.500 pessoas pobres de Roma para almoçar com ele. O cardápio foi frango e algumas coisas lá, comidas italianas, né? E foi muito interessante. 1.500 pessoas almoçando com Sua Santidade, o Papa Francisco, né? Penso que para entender isto, toda essa dinâmica, né? Toda esta ação do Papa Francisco, seria bom que refletíssemos um pouquinho sobre o Evangelho de São Mateus, capítulo 25. Lá, Jesus falou assim: eu estava com fome, vocês me deram de comer. Estava com sede, estava doente, estava preso, né? Enfim, Jesus se coloca em diversas situações de pobreza, de sofrimento. Seria muito bom que a gente conferisse lá na Bíblia, né? Evangelho de São Mateus, capítulo 25, o 35, por exemplo, em diante, nós veremos essa colocação de Jesus. Na verdade, Jesus claramente mostrou para nós que ele tem, assim, um objetivo muito grande de criar neste mundo um mundo melhor, mais humanizado. É aí que reside o reino de Deus. Um reino que busca vida, vida com mais dignidade para todas as pessoas, né? É a solidariedade, é a afeição, o amor, compromisso do nosso Deus em favor dos necessitados, né? Duas cenas também que retratam muito o tamanho do sofrimento das pessoas. É comum, você já deve ter visto, aquelas imagens que passam, aquelas reportagens sobre os médicos sem fronteiras. Quanta pobreza existe. Às vezes a gente se pergunta, mas será que tem pobreza? Sim, tem sim. Aliás, o trabalho dos médicos sem fronteiras é belíssimo, é muito bonito, né? Nos motiva, inclusive, para fazer alguma coisa, né? A pobreza existe sim, é só olhar que a gente vê, né? Outra cena também que me comove é quando a gente vê filas e filas de pessoas querendo um trabalho, querendo um emprego, né? Quantos pais de famílias, enfim, existem situações que realmente precisam ser vistas, né? E sensibilizar a todos nós, para que procuremos sim formas de que todas as pessoas tenham sim condições de vida, tenha trabalho para todos, tenha emprego para todos, né? Enfim, são as situações que existem. Dom Helder Câmara, o grande Dom Helder, que deixou uma história muito bonita de compromisso para com a vida. Dom Helder foi bispo mais de 50 anos, sempre dedicando os seus trabalhos pastorais em favor dos pobres. Certo dia, num grande evento, ele falou assim: quando eu dou pão aos pobres, me chamam de santo. Quando pergunto por que os pobres são pobres, me chamam de comunista. Pois é o grande problema, é o grande desafio, né? Nem sempre as questões de sofrimento são entendidas, são percebidas, né? E a igreja, durante muitos anos, continua fazendo isso, é claro, né? Mas Dom Helder Câmara, Dom Luciano Mendes e outros bispos viveram assim um tempo de muito sofrimento, né? E optaram de fato
pela teologia da vida, poderíamos dizer assim com muita clareza, com muita fundamentação. Pensaram que a igreja, enquanto mãe, deve sim preocupar com a vida, com o sofrimento das pessoas. É isso que o Papa Francisco hoje repete, né? Essa instituição do Dia do Pobre faz nos lembrar do trabalho, da ação pastoral da igreja em toda a América Latina, durante os últimos 40 anos, por exemplo, o ano 70 até o ano 2010, por aí, que foi um tempo assim, de muita luta mesmo, de muito compromisso com as questões sociais. É claro que continua, né? A igreja continua a sua missão profética, até porque é uma dimensão da igreja, né? A dimensão transformadora, né? E poderia alguém ainda perguntar, mas isso aí faz parte da religião? Sim. A cristologia nos mostra com muita clareza o carinho, o compromisso, a ternura que Jesus tinha para com os sofredores. Não existe nenhuma dúvida. Quem quiser agradar a Deus, fazer Deus feliz, que faça o seu irmão, o necessitado, feliz. Como já falamos no Evangelho de Mateus, né? O próprio Jesus se colocou no lugar do pobre. Tive fome, me destes de comer. Isso está no Evangelho, está lá para enriquecer os nossos pensamentos, né? A nossa reflexão sobre a pobreza, né? E as pobrezas sempre têm causas, né? Uma das causas da pobreza é essa busca desenfreada do lucro, né? O lucro, o grande lucro, quase sempre provoca injustiças, provoca pobreza. É uma das formas de encontrar as causas. É o que o Dom Helder sempre dizia em sua vida. Dom Helder, Dom Luciano e tantos outros, Dom Paulo Evaristo Arnes, enfim, aqueles que viveram o tempo da igreja dedicada à causa e à luta do povo sofredor, né? Os temas são muito bonitos. Em 2017, não amemos com palavras, mas com obras. Em 2018, este pobre clama e o Senhor o escutará. E o tema deste ano de 2019, a esperança dos pobres jamais se frustrará. São temas escolhidos pelo Papa Francisco, enfim, pela Igreja, para mostrar esta solidariedade da Igreja, do Papa, dos bispos, dos padres, do povo de Deus para com aqueles mais necessitados que enfrentam as crueldades deste mundo. E falando em crueldade, quero colocar uma música muito bonita agora, pensando naquelas crianças, né, que vivem os desafios da vida, as dificuldades. Eu quero colocar uma música do Padre Zezinho, muito bonita. Cantiga de ninar uma criança pobre. Linda música, que nos motiva a ter mais sensibilidade pelos sofrimentos dos outros. Até a quarta-feira que vem, se Deus quiser. Menino pobrezinho da América Latina, nana meu bem, nana meu bem, nana, nana que amanhã já vem, nana.
me